Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio de Não Tapo Quente. Chegámos finalmente ao último dia de janeiro, é verdade, este mês enorme, finalmente está no fim. E para celebrarmos esta vitória, hoje temos mais um apoquento. Qual é que ele é? É o que vamos saber já a seguir. Não te apoquentes. O podcast da Inês Abrantes. E muitos de nós partilhamos a nossa casinha com umas coisinhas fofinhas, cheias de pelo. São eles os nossos animais de companhia. Ter a companhia de um cão ou de um gato é uma enorme felicidade, é verdade, mas também é uma enorme responsabilidade. E aquilo que mais apoquenta os donos destes animais fofinhos é nomeadamente o cuidado médico-veterinário. E é por isso que hoje eu estou muitíssimo bem acompanhada com o médico veterinário André Santos e a Azeitona. Olá, bom dia. Olá, boa tarde. Azeitona, como é que estás? Diria Nada a ela que dizer. porta-se muito bem. Que linda! Beijinho, pá, Olha, fica. obrigada, André, antes de mais por teres aceito aqui o meu convite e por teres trazido a Azeitona contigo. Obrigado eu. Pá, eu sempre que posso trago. Ela porta-se bem, por acaso não tenho razões de queixa, então ela fica Escolheste aqui bem, a não dar é? Se calhar credibilidade. Ela também. sempre dá aquele ponto de... Olha, pá. Ai, afinal, ele também tem um cãozinho, ele Sim, afinal é ele bom, sabe. é boa pessoa. Olha, diz-me uma coisa, antes de começarmos, diz-me o que é que te apoquenta mais como médica em consultório? Se calhar aqui relativamente aos donos. O que me apoquenta pessoalmente é quando as pessoas, eu percebo, mas quando as pessoas já foram ao Google e já estão numa de, já sabem mais ou menos o que é que o bicho tem, e às vezes está certo, outras vezes não, mas a maior parte das vezes não está, ou então quando quando nós temos que fazer um tratamento por X dias, tipo antibiótico, vamos pôr aqui 10 dias, e é 10 dias, pá, e as pessoas por autorrecriação fazem 2, 3 porque ele melhora. E Estás a depois ver? acontece muito. É porque acontece muito em pessoas também. As pessoas tipo, começam a fazer antibiótico por algum motivo. Oh, então, estás a ver? A Azeitona já está aquela pá, cabeçadas não no pode ver microfone. nada. Calma, é só o microfone. E as pessoas, como transportam um bocadinho isso para os animais, eles melhoram porque estão a fazer antibiótico. E é esse o objetivo, por alguma razão estão a fazer antibiótico e fazem aquilo menos tempo. E então também me apoquenta um bocadinho, confesso. E isso, isso traduz-se no quê? Basicamente resistência ao A antibiótico. resistência aos antibióticos. O apoquento máximo, mas aí acho que é vertical, horizontal a todos os veterinários, é olha, doutor, imagina que tens uma consulta com um cão, ou com um gato, ou com um periquito, o que for, e leva-se outro animal e diz, olha, este aqui é só para dar um olhinho, ok? Ai, não Já, posso. uma pessoa fica mesmo tensa com isso. É, Um mesmo- olhinho. Yeah. É quando tens uma bué de filhos, levas todos, olha, já agora... Este é que tem consulta, mas já que pode dar só um olhinho nos outros 4, só favor. Meu Deus, muito bom. Bem, vamos... Olha, tenho-te a dizer que abri a caixinha dos apoquentos, como eu costumo chamar, e este foi, se calhar estávamos a falar sobre isso em off, se calhar a seguir ao tema da mecânica e das finanças, este foi o tema que gerou mais dúvidas. Houve gente a fazer perguntas muito específicas, que Ok. eu não vou trazer, porque são realmente tipo nomes de medicamentos, coisas Não é assim. muito específicas. Portanto, eu acredito que tu até nas redes sociais recebas Sim. coisas que não lembra a ninguém. Sim, eu tento geralmente, quando são coisas tipo que alimentação dar aqui ou colar, ou quais é que são as vacinas, são coisas mais gerais que eu Pois. consigo explicar. Agora, quando as pessoas me perguntam, olha, tenho um cão com esta doença e está a fazer isto, o que é que eu posso fazer? Isso, pá, isso não posso fazer muito, está a seguir Consulta. para um veterinário, tem que ser uma consulta, sim, não há muito a fazer. Pronto, e eu trago aqui pontos que foram muitas vezes mencionados, também assim mais genéricos, e queremos saber a tua opinião. Vamos a isso? Vamos a isso. Boa. Então, a primeira dúvida, que foi talvez a mais perguntada, foi relativamente à alimentação natural crua, que é chamada raw food, certo? Versus ração, seja ela grain-free, seja ela hipoalergénica ou outros tipos de ração, que hoje em dia somos inundados com N marcas de ração e N coisas que às vezes nem sabemos muito bem por onde escolher. Qual é a tua opinião? Uma ou outra? Ok, se calhar é assim, se calhar provavelmente é a pergunta mais, não digo polémica, mas se calhar é onde eu me posso alongar um bocadinho mais, não vou alongar muito, vou fazer só, eu não, como na vida em tudo, eu não sou muito extremista. Eu acho que é importante as pessoas saberem o que estão a fazer para darem os melhores cuidados. Então, a melhor alimentação de todas, para mim, é a alimentação natural, cozinhada. Ok. Só que 99% das pessoas, como eu, não têm capacidade de cozinhar para os animais. Já tenho pouco tempo para cozinhar para Nem mim. para si Quanto próprio. mais, se houver essa capacidade de cozinhar para os animais, então ir a uma consulta de nutrição animal, porque o arroz com frango é muito redutor. Arroz com frango tem os macrobióticos
e os micro e macronutrientes do arroz e do frango, mas falta ali muita coisa, então vai haver carências. Tem que se juntar hidratos, uma batata doce, depois Legumes. vegetais, os legumes. Isso é a melhor alimentação. Depois, alimentação crua. A alimentação crua hoje em dia está muito comum e fala-se muito do BARF. O BARF tem inúmeras vantagens, como é muito absorvível, os animais gostam, há um bom teor proteico. O BARF, para quem não sabe, basicamente são ovos crus, carne crua, ossos crus, vegetais. Tudo cru, nada tudo cozinhado. cru. Desvantagens. Pronto, para já, quem faz BARF, eu desaconselho vivamente em fazer BARF em casa, ou seja, dar coisas cruas por autorrecriação. Tem que se adquirir, comprar em alguém especialista, ou numa empresa especialista que venda, porque aquilo tem X regras para não haver infecções ou para diminuir a probabilidade de infecções. Nomeadamente, eu penso que seja menos 20 graus para os parasitas que estão na carne, ou nos ossos, ou nos ovos, ou o que for, morram. E em termos de conservação também. E temos conservação, é o clássico, se descongela já não podes congelar. Depois, o problema é que muitas bactérias conseguem sobreviver a menos 20 graus. Pelo que animais que fazem BARF tendencialmente têm mais predisposição a infecções. Pelo que eu desaconselho, por exemplo, animais que façam quimioterapia ou estejam imunossuprimidos por determinada doença, se calhar não aconselho fazer BARF. Ou pessoas que tenham essas doenças ou que estejam a passar por processos oncológicos, desaconselho que os animais façam BARF porque eles podem estar imunizados a bactérias, mas podem passar às pessoas. Portanto, isto é a parte boa e a parte má do BARF. Realmente há um bom teor proteico, só que depois também pode haver alguns desarranjos gastrointestinais ou infecções secundárias que possam estar inerentes a isso. Ração é o mais comum. Eu acho que diria que 95% das pessoas fazem ração. Eu faço ração. Exato. Fazes. Qual é que comes? Só falta eu fazer lá em casa. Tu és Tenho um cão e daqueles um que gato. prova a ração Opa, também. já provei todas. Eu tinha uma amiga minha, a Óbvio. Diana, que ela, quando ia lá ao hospital, levava sempre filipinos e nós pegávamos numa latinha, pá, e as de gato então são mesmo horríveis, e molhávamos o Estás a filipino. gozar em comida úmida. Pá, era Essa eu horrível. nunca ouvi. Pá, era Ração horrível. seca até eu já provei, mas É comida muito úmida. mau, é muito mau. A Mas parte eles gostam. da ração, o que é importante? Ser uma ração de qualidade. Daí consultar, há rações melhores, premium, marcas melhores, porque têm maior tempo de investigação e maior investimento em investigação. A parte boa da ração é que nós garantimos que com aquela quantidade, de manhã e à noite, sempre igual, desde que os animais não enjoam, não há problema nenhum, nós damos os macro e micronutrientes. Está tudo ali naquele E é bocadinho. seguro. É seguríssimo. Pronto, tem alguns conservantes, como é óbvio, mas eu estou a garantir, daí que os meus animais e a maior parte dos clientes do hospital, os donos, façam ração, e os animais hoje em dia têm uma longevidade brutal, muito mais do que antigamente. Sim, é verdade. Portanto, há benefícios, há vantagens e desvantagens, neste caso, nomeadamente em termos de, diria eu, se calhar de logística, porque se tu tiveres uma vida que te permita então dar a tal ração crua em segurança, se calhar podem fazê-lo Estás a falar do alimento cru ou da ração? do cru. Alimento cru podem fazer desde que se faça check-ups no veterinário Exato. regularmente por causa das infecções e seja sempre acompanhado por um veterinário. É muito importante isto, porque é boa, mas tem os seus revés da medalha. A alimentação cozinhada é uma questão de uma vez ir ao veterinário para ter um plano e ter tempo para cozinhar. De resto é perfeito. Ração, uma boa ração premium, de qualidade, aconselhada pelo Sempre veterinário. aconselhado pelo veterinário. Porque às vezes, por exemplo, temos um pastor alemão, há ração para pastor alemão, mas se calhar a ração de pastor alemão não é a certa para o nosso pastor alemão. Exatamente, porque a ração para pastor alemão, por exemplo, é para raças grandes, tem um teor de cálcio e fósforo adaptado, depois tem condroprotetores e geralmente esses croquetezinhos da ração são tipo uns donuts, têm um buraco no meio que é por causa das distorções gástricas. Eles não conseguem comer desenfreadamente, tipo os Goldens também, então aquilo fica meio entalado nos dentes, eles estão ali e não comem tão rápido. Demoram mais tempo. Muito bem. Portanto, alimentação nesta parte de cheque, mas agora temos aqui uma linhazinha de alimentos proibidos para cães e gatos. Há alimentos proibidos para cães e gatos. Porque há muita gente que está a comer e debaixo da mesa, toma lá aqui o Verdade. restinho, não é? Pá, aí desaconselho já os ossos pequeninos de aves, porque é o pão nosso cada dia no Pois. hospital, animais com perfurações ou com ossos pequenos que foram capazes de engolir o osso e está no esófago ou o que quer que seja. Depois, alimentos, nós temos as uvas evitar. É importante que se diga uma coisa aqui, que é alimentos de comida para animais, que eu me esteja a lembrar agora, não há nenhum que seja tóxico ao ponto de
o meu animal vai morrer disto. Tem tudo a ver com Com a quantidades. quantidade. Vamos ao chocolate, que é o mais comum. O que que mata não é o veneno, não é? A é, quantidade. é exatamente, do veneno ao medicamento, muitas Exato. vezes é uma questão de dose. O que é que acontece? Não é o caso, porque o chocolate tem teobromina, que é uma molécula que lhes faz muitas vezes doença renal e doença neurológica. Eu vi um animal que eu penso que terá também tido algum grau de alergia, um teckel, que morreu por ingestão de chocolate. Neste caso, o chocolate mais grave, mais venenoso, entre aspas, é o chocolate preto, porque tem maior teor de Concentração. cacau. Mas muitas vezes as pessoas, o meu labrador comeu uma tablete, pá, provavelmente talvez uma gastroenterite. Se for uma tablete de chocolate de leite, então há menos problema, vai fazer vómito ou diarreia, mas daí a ser internado, muitas vezes estimula-se o vómito e tudo mais. Agora, se eles consomem uma grande quantidade, existem calculadoras e tudo no Google de chocolate para cães, aí muitas vezes pode ser necessário internamento. Temos as uvas, o abacate QB, mas evitar. O alho também e a cebola, uma Alho e questão cebola, de pois. quantidades, porque muitas vezes tem um teor anti-inflamatório, mas também tem um teor de anemia autoimune que pode ocorrer nestes animais. Isto é para cães e gatos? Cães, é a cães mesma e coisa? gatos, sim. Geralmente cães e gatos. Isto aqui é mais para os Que dois. uns não podem comer, os pá, outros também. eu não me estou a recordar do último gato que comeu chocolate. Pá, eu não vejo. O meu gato odeia chocolate. O meu gato, pá, quem me dera ser como o gato? O meu problema é o chocolate. Pô, quem me dera ter gosto de Os gato. gatos são mais esquisitos, os cães às vezes não. Pá, o meu cão outro dia comeu um limão inteiro. Pá, um limão Inteiro. por exemplo, olha, fruta. Por acaso, citrinos é de evitar. Mas Nunca vi um pá, gato a tentar sequer cheirar o limão. por exemplo, tu agora perguntaste-me alimentos. Eu nem me lembrei dos citrinos que se deve evitar. Pá, porque nenhum cão gosta de citrinos, quase nenhum. Pá, morangos gostam, pode-se dar, melancia, até no verão, congelado é bom, é tipo um snack após arrefecer. Pá, limão, frutas é mais citrinos que se deve evitar e as passas, as uvas que eu me esteja a recordar. Mas depois, por exemplo, os gatos têm um elevado gosto, não sei porquê, é super difícil dar medicamentos a gatos, mas quem põe um Voltarenzinho ou um Benuron, pá, e os gatos vão lá lamber aquilo e comem aquilo. Sério? Para os cães também é tóxico, mas isso já são medicamentos. Já lá Mas pronto. vamos, também há uma pergunta sobre isso. Mas para já, temos aqui dúvidas sobre esterilização e castração, que é um tema. Ui, quando se fala nisto. Sim ou não? Vantagens e desvantagens. Bom tema, é um bom tema. E aqui a medicina vai mudando um bocadinho e aquilo que eu sou veterinário há 12 anos e as coisas vão mudando. O que é que acontece? Agora, hoje em dia, fêmeas, sim, se não for para ter filhotes, como é óbvio, sim, porque previne-se tumor de mamário, piómetra, que é uma infecção do útero, e outro cancro uterino também. O que é que acontece? Recomenda-se esterilizar, muitas vezes gatas antes do primeiro cio, cadelas, há quem defenda que pode ser antes do primeiro cio ou depois do primeiro cio, mas nesta fase. Machos, existe hoje em dia em fêmeas uma técnica que se chama laparotomia. A minha cadela foi Pá, que esterilizada são assim. dois Levou furinhos, tira só os um ovários, pontinho. só se tira os ovários porque muitas vezes o cancro uterino e a infecção uterina é hormonodependente. Eles têm lá, ficam com o útero, mas deixam de ter as hormonas, portanto não têm essas doenças. Epá, são dois furinhos, tipo, hoje em dia a esterilização, para as pessoas terem noção, a esterilização em si são 15 minutos. Sim, já não é aquela barriga toda aberta. Não. E, aquela E coisa... nós ficamos, por exemplo, no hospital, no meu trabalho, no Restelo, ficamos o dia todo com eles, uma questão de precaução, mas eles vão embora para casa, nem antibiótico levam, anti-inflamatório, Sim, e no dia com a seguir a bodyzinho. minha cadela já estava a correr e a saltar. Sim, nós temos que ter mesmo cuidado, porque eles vão estar bem dispostos. Pois. Aquilo é super simples. A machos, então ainda é mais simples. O que é que eu aconselho nos machos hoje em dia? Aconselho a castrar quando, ou em raças perigosas, que aí é obrigatório, ou quando há indícios para castrar, que é o quê? Problemas comportamentais, agressividade, marcação de território em casa, quando devem castrar, quando têm problemas já, por exemplo, de hiperplasia prostática mais tarde. Agora, castrar por castrar, imagina um cão pequeno, um tackle de 1 ano, a pessoa diz, olha, que estou indeciso se é para castrar. Ele porta-se bem, com outros cães e tudo, a creche não exige, que hoje em dia já não exigem assim. O que é que eu devo castrar? E digo, não vejo benefício, nós prevenimos umas doenças, mas pelos vistos há incidência de maior número de outras doenças quando castramos, portanto, nem ela por ela é não castrar, mas hoje em dia ainda continua a haver muitos animais, machos, que precisam de castração por marcação de território, está com outros cães, então por aí sim, isso é o mundo dos machos agora. Ok, mas depois também tem que haver aqui aquela responsabilidade de não deixar o cão fugir. Não é? Porque essa é, se calhar, uma das grandes desvantagens de não ter um cão esterilizado ou uma cadela, porque já há tantos cães, não é?
E muitas vezes eles fogem porque sentem o cio de cadelas de Pois. rua. Ok, e então em gatos também faz muito sentido castrar os machos por não estarem sempre a sentir o cheiro de gatas na rua, ou quer que seja. Fêmeas, então, gatas, aconselho muito a castrar porque há muita incidência de tumores. A maior parte dos tumores de mama das gatas são malignos, Pois. É uma coisa que se pode evitar então com a esterilização. com a esterilização. Muito bem. Falaste há pouco das questões comportamentais. Houve muita gente também a falar sobre isso. Eu não sei se isto é uma coisa mais de aconselhamento veterinário ou diria eu, se calhar, de treinadores ou especialistas em comportamento animal, não sei. Mas falam muito sobre reatividade com pessoas ou com outros animais, o stress na ida à rua. Inclusive houve uma ouvinte que nos disse: a minha cadela ou cão, já não me recordo se era fêmea ou macho, é espetacular em casa, mas a partir do momento em que percebe que vamos à rua, muda completamente o chip e fica indomável. E depois também temos a parte da marcação territorial. Isto são coisas que a esterilização ou a castração pode ajudar, ou há mais alguma coisa que nós podemos fazer? Muito francamente, eu penso que a esterilização ou a castração, neste caso castração, que é mais em macho, Pois. pode ser um bocadinho ingrato porque não vai resolver o problema. Eu acho que, relativamente aos treinadores de cães, às pessoas que estão mais nesse mundo, eu não sou nada de... Eu acho que o veterinário é mais o psiquiatra, que indica quando tem que indicar ou que aconselha, o médico de comportamento animal, e os treinadores, muitas vezes os psicólogos, ou seja, que estão no campo a treinar com as pessoas. É que tem as técnicas As técnicas e sabem a sua arte melhor que ninguém, e deve haver sempre aqui um planeamento em conjunto. O que é que acontece? Há todos os animais, quase todos, que têm problemas comportamentais, eles estão bem em casa. Não é compatível com a vida tu vives sob stress 100% do tempo. Já é pouco compatível com a vida vivemos, que hoje em dia as pessoas vivem sob stress 80% do tempo e têm montes de problemas. Os animais, quando saem de casa e têm problemas comportamentais, esses problemas têm que ser resolvidos, porque os cães vivem numa ansiedade constante e isso, coitado, eles não estão bem. Há uma altura, há uma fase da vida deles, e isto não é a minha área, mas que eles beneficiam de medicação. Porquê? Se nós tivermos os animais calmos, ou pelo menos, não digo calmos, mas mais tranquilos, nesses períodos de ansiedade, nós conseguimos ensinar o que nós queremos ensinar, porque eles estão mais abertos a receber essa informação. Se não estão completamente ansiosos ou estressados, eles não vão aprender nada. Mas acho que deve haver sempre uma ponte entre o médico de comportamento, entre os treinadores, ou as pessoas que estão no campo a treinar os animais, medicação ou técnicas de treino, e a castração ajuda a resolver determinados problemas. Hoje em dia há uma coisa muito interessante que não existe assim há tanto tempo, que é bom porque é uma castração temporária, que é, nós fazemos tipo um chip, nós colocamos um chip no animal, tipo microchip, é um bocadinho mais grosso, vá. Que inibe a produção hormonal? Exatamente, que dura 1 ano. Ou seja, nós aí vemos se eles beneficiam ou não com a castração, ou seja, treinamento, cara. Há treinamento aí. Você está vendo Tá muitos vendo? vídeos de YouTube, Foi né? Deixa o joinha aí. Faz o treino, faz a castração temporária e vê se beneficiam. Se beneficiou, pode-se ponderar a fazer depois a castração. É uma técnica que não temos assim há tanto tempo, mas já está disponível. Portanto, Mas eu isso acho é que só válido durante 1 ano, não podem estar a pôr esse microchip. Não, nós podemos pôr recorrentemente este microchip. Ok. Aquilo não é um metal que fica lá. Portanto, aquilo dissolve-se. Ok. Portanto, pode-se ir aplicando constantemente, mas aquilo ainda não é muito grosso. É tipo o dobro do microchip, que ainda é bastante... Um microchip é grosso. Portanto, não é preciso sedação, não é preciso nada, mas imagina um Yorkshire, Vão aquilo sentir. dói um bocadinho. Portanto, eu aconselho, vê-se. Se ficarem melhores, pondera-se a castração, que é depois a título definitivo. Muito bem. Vamos ao próximo tema? Vamos a isso. Então, olha, por acaso eu este aqui não me identifico muito porque eu tenho 2 cães, mas como eles correm imenso, eles acabam por gastar as unhas. Mas houve aqui uma quantidade de gente a dizer tipo que o maior flagelo da vida Aí dele acredito. era cortar as unhas em casa. Primeira pergunta: faz isto em casa ou vai só a um sítio de cortar as unhas? E depois, se a resposta for fazer em casa, qual é que é a melhor forma de... Eu faço aqui um apelo a todos os donos. É possível cortar as unhas em casa, por favor, não vão ao veterinário fazer isso. Eu sei que há fases, há animais chatos, principalmente Pois. os bulldogs, os pugs. É uma Sabes gritaria. que eu já me apareceu o patrocinado, aqueles funis, parece tipo um aquário que enfias na cara do bicho. Sei. Para cortar as unhas. É que o problema é que eles fazem daquilo um filme. Eu percebo que as pessoas às vezes querem ir ao veterinário e às vezes ficam lá 1 hora ou 2 à espera desse tratamento, porque Pois. é só cortar as unhas. O que é que se pode fazer? Primeiro, habituar desde pequenos a mexer nas unhas, para eles terem a sensação de que, ok, está tudo bem mexer nas unhas. Depois, pode-se dar o reforço positivo.
sempre que se corta as unhas. Pode-se limar as unhas. Eu percebo que, por exemplo, a minha cadela tem as unhas todas pretas. É difícil É ver o difícil sabugo. ver onde é que termina, não é? Que é aquela parte vermelha. Quem tem unhas brancas dá para ver a unha e a parte vermelha, que é o sabugo, que é o que sangra. Mas pode-se limar as unhas Mas que é com uma lima normal? com uma lima. E animais que seja difícil, pode-se andar, fazer uns passeios no alcatrão. É uma forma boa deles gastarem as unhas e não. Eu nunca cortei as unhas à azeitona. Pois, lá está, eu li imensas vezes esta pergunta repetida e eu pensei, pá, por acaso também nunca Pois, cortei os as teus devem unhas correr aos na meus. rua, às vezes também vão à estrada e não sei o quê, estão ali e vão gastando. Vão gastar. Portanto, isto são mais animais realmente indoor, até E se pequenos calhar animais. mais com gatos, não é? Isto acontece aqui. Os gatos são tramados. Mas é nesta- muito mais fácil, por acaso, é muito mais comum haver cães para cortar unhas do que gatos. É A muito sério? mais fácil cortar as unhas aos gatos do que aos cães. E os gatos, com os arranhadores e isso, Pois. vão gastando um bocadinho. Mas tem que de vez em quando cortar as unhas aos gatos, senão que ficam ali armas. Mas os cães a mim faz mais impressão cortar unhas a cães que a gatos, que é mesmo poc, poc. O gato é tipo fininho, tá? Mas Cortas no logo. gato estás sempre ali à espera de levar um. Epá, eu acho que, regra geral, por acaso, ultimamente tem sido tranquilo. Tem Epá, os corrido gatos bem. é meio filme, mas tu vais interpretando o comportamento deles e, a bem ou mal, vais cortando as unhas. E os cães, às vezes, aquilo é uma. Pá, nem estás a tocar na unha, pá, Sim. gritaria. Parece Sim. que estás a amputar uma pata. Sim, É tal filme. e qual. Eu sei. Imagina, o meu cão vai contra uma parede, está tudo bem, mas se. Cortar as unhinhas, ui, Ih, ai não. vacinas. Ui, meu Deus. Bem, outra questão sobre a higiene oral. O Bué Mal está a perguntar também se era fixe lavar os dentes, ter uma escova e uma pasta para lavar os dentes, e também sobre os sticks de higiene oral, não é? Aqueles dentasticks. Sim, digo eu. sim, sim. Qual é a tua opinião sobre Eu isto? acho que a higiene oral é muito importante, porque, principalmente em cães de raça, todos os cães, gatos também, mas cães de raça pequena têm tendência a acumular mais tártaro e doença periodontal. Depois ficam com aquele bafo do Ficou- dragão. A azeitona já fez Tadinha. duas cauterizações, pá, e acho que Oh, azeitona. o único ponto fraco dela é a boca, ok? Que é um bafinho. Tadinha. O que é que se pode fazer? Existe escova, que é uma dedeira, basicamente, depois no dedo, com uma pasta mesmo para animais, que vais escovando. Mas isso fazes que é diário? Pá, geralmente eu não ponho diário porque depois massacra-se um bocadinho as gengivas e tudo mais. Eu ponho aqui 2 a 3 vezes por semana. Ok. Existe um pozinho que é o Playcoff, ou outros pós, isto por acaso é uma marca, mas se calhar existem outros de outra marca, este é o que eu estou habituado a usar, que se põe na comida, que através de destruição enzimática ajuda a. Eu vou ser realista, isto não destrói o tártaro existente, previne ou diminui a acumulação de novo tártaro. Não há nada como. Vai haver sempre uma fase da vida dos cães pequenos que deve ser a destartarização. É uma sedação pequena, tranquilo, faz-se a destartarização, faz-se uma boa higiene oral, porque é uma ponte. Fica ali um dente mesmo novinho. Fica um dente mesmo novinho. Branqueamento e Mesmo tudo. novinho. Só que depois, aquilo é uma libertação de bactérias para o organismo, portanto é importante fazer essa limpeza da placa. Há brinquedos, os dentasticks ou aqueles sticks Sim. podem ser usados. O problema é que as pessoas depois caem no erro de dar uma grande quantidade e aquilo não é geralmente, mesmo que seja um XPTO, mesmo os de boa marca, geralmente aquilo acaba por ser, não é só o input calórico, mas aquilo não é uma alimentação. Então eles comem muito, engordam. Então o que é que aconselho? Menos quantidade ou então brinquedos tipo cordas assim rijas que eles gostam. Ou assim esse tipo de brinquedos. Existem muitos brinquedos com N formatos que se entrelaçam nos dentes e vão destruindo a placa. A alimentação também. Existe uma alimentação, eu sei que a Ilse tem, que tem uma tecnologia dentária que vai desfazendo os dentes à volta, vai desfazendo a placa, porque as fibras do Os alimento dentes estão não. todas na mesma direção, então vai desfazendo a placa dentária à volta do dente. Pronto, são tudo técnicas em conjunto, isto parece muita coisa, mas isto depois é Sim. diário, é Por fácil. exemplo, os dentasticks às vezes eles são tão sôfregos e comem aquilo tão rápido que aquilo não tem Não, tempo, não tem percebes? tempo É para que bater no dente. Se tu que é- deres um bocadinho, não, aquilo nem vai ao dente, estás a dizer? Aquilo nem vai ao aquilo é só um dente. biscoito, no Aquilo fundo. limpa esófago e estômago, mas de resto Lá está. nada. Se houvesse dentes no esófago. Mas então, a partir de que idade é que se pode fazer uma destartarização? Não tem há idade idade. mínima? A azeitona, pá, tem mesmo este flagelo, é o único dela. Ela tem 5 anos, já fez 2 vezes. Mas geralmente o normal é a partir dos 6, 7 anos, depois pode ser feito a cada 2, cada 3, dependendo da acumulação. Há muitas pessoas que até vão ao hospital e dizem, olha, queria fazer uma destartarização, e digo, pá, pode ser feita, mas acho que isto aguenta mais 1 ou 2 aninhos, com alguma higiene dentária ou higiene oral, aguenta mais 1 aninho bem e depois logo se faz. Portanto, é sempre de ser visto pelo veterinário para ver a Ok. acumulação. Há muitas pessoas que também
ficam de pé atrás com as sedações, não é? E fazer esses procedimentos, porque depois ainda por cima tem que se assinar um termo de responsabilidade e as pessoas começam Sim, a pensar, pá, se acontecer alguma coisa e não sei o quê. Pá, eu não me lembro. Até vou dar aqui. Vamos Vou soltar, desmistificar vamos isto. desmistificar, porque eu percebo. Porque é isso, sabes? Fala-se da sedação e até animais com. Um animal perfeitamente saudável de 11 anos. Pá, desde que faça um bom check-up, umas análisinhas de sangue, uma boa auscultação, se for preciso, uma ecocardio, uma ecografia ao coração. Se estiver tudo bem, não há porque aquele animal ter uma reação à anestesia. Não é pela idade. Mas eu percebo que seja tenso para os donos assinarem um termo, eu responsabilizo, pá, e que deixamos para a mão das pessoas, mas Claro. é uma parte legal, deixamos para a mão das pessoas, tipo, olha, se acontecer alguma coisa, e não, mas as pessoas, eu não me lembro, eu em 12 anos, eu só me recordo de eu lembro perfeitamente, um Jack Russell, de 1 ano, que ia para a castração e fez uma reação à anestesia. Pá, em 12 anos. Portanto, o resto, uma coisa é um animal que foi atropelado e por algum motivo, por questão de vida ou morte, diz, olha, nós temos que levar para a anestesia. E não há tempo para fazer esse E não há check-up. tempo. Mesmo as pessoas às vezes imaginam um animal paralisado, um bulldog, que precisa de um ataque e de eventualmente cirurgia. E as pessoas dizem logo, isso não pode ser feito hoje. E se não houver uma regra de urgência de isto tem que ser feito hoje, não pode esperar para amanhã, nós vamos sempre preferir estabilizar, porque nós não queremos levar animais instáveis para anestesia e para cirurgia. Agora, quando assim claro que há risco anestésico, mas quando é tudo feito com ponderação, nós nunca dizemos que o risco é zero, é como nas pessoas. Claro. Mas acho que o risco é mínimo se for feito um bom check-up. Portanto, não há motivo Não. para terem este receio Não, em não, coisas não. mais simples, como por exemplo a destartarização. Exatamente. Muito bem, vamos a um verdade ou mito? Vamos a um lado. Se o nariz do cão estiver seco, ele pode estar doente. Pode estar, mas acho que é mais mito, porque pode estar só desidratado, pode ser só um dia de calor e não é necessariamente que tenha febre ou que esteja doente. Portanto, o que acontece na febre é que eles desidratam um bocadinho e o nariz fica seco. Sim. Agora, se o bicho estiver quente, prostrado, com o nariz seco, se calhar aí não quer comer, se calhar tem febre e está doente. No limite, acho que se as pessoas tiverem dúvida, devem certificar-se que está tudo bem, mas podem sempre Eles às medir vezes a estão só temperatura. quentinhos a dormir e têm o nariz Que às seco. vezes é isso, sabe? Há cá pessoas que vão ao hospital e depois uma pessoa mede a temperatura, tem que ser no rabinho. A verdade é esta, não há cá Eles coitadinhos também não têm nada a dizer. pá, nada. Não decidem. Mas acho que 99% das vezes que o nariz está seco está tudo bem. É só um dia mais quente ou estão desidratados e basta vigiar. Portanto, podemos considerar um mito. Vamos considerar um mito. Vamos considerar um mito. Muito bem. Outro tema, terapias alternativas. Recomendas? E se sim, qual é que tem maior taxa de sucesso? Sim, eu só não sou apologista de que nem na medicina holística nem na convencional dizer isto não pode ser feito isto tem que ser feito assim, não se pode fazer mais nada das outras medicinas. Eu daí torço sempre um bocadinho o nariz. O que acontece é, se as pessoas querem procurar alternativas, sim, há medicinas que eu não sou tão, ou pelo menos não sou tão conhecedor da medicina, então se calhar a minha tendência antigamente era criticar mais, hoje em dia digo, olha, eu não tenho conhecimento para dar, para ajudar com esse tipo de medicina. O que eu sei é que na medicina que eu estudo e que eu pratico, deve ser feito isto e não aconselho a não fazer determinada coisa. Nós temos lá a terapia, não sei se pode considerar alternativa, mas acho que sim, e que tem um sucesso brutal na recuperação de cirurgias de coluna e tudo mais, é a acupuntura. Mas é brutal. E depois temos a hidroterapia e tudo mais, mas isso já não é convencional. Agora, a acupuntura e eletroacupuntura e estímulo elétrico tem como coadjuvante do resto da terapia, brutais os resultados. Portanto, agora, a homeopatia, isso não sou tão conhecedor, então não digo que não, nunca digo que não, só não acho é que se deva tirar a medicina. Por exemplo, há animais que precisam de medicação e às vezes acontece na medicina alternativa, em alguns casos que eu já tive, dizer, isto não pode fazer nada de terapia que eu fiz ou que algum colega meu fez. Eu torço um bocadinho o nariz e digo, olha, a decisão é dos donos, mas honestamente eu acho que ele precisa disto, porque isto, cortisona ou químia ou o que quer que seja, isto tem que ser feito, a decisão é sua, e depois as pessoas é que acabam por decidir, mas eu só acho é que nós não devemos
intervir nas outras medicinas, da mesma forma que se um paciente chegar às minhas mãos com uma medicina alternativa, eu, a não ser muito raras exceções, eu vou dizer, olha, é melhor parar isso. Não, eu vou dizer, ok, continuo, esta é a minha perspectiva. Mas, do meu ponto de vista, precisamos de Sim. fazer isto ou aquilo. Também adicionar isto ou isto, sim. Muito bem, boa resposta. Sei, porque eu acho que é exatamente o mesmo nos humanos. Mas porque eu também funciono, é um bocadinho extrapolativo, sim. Por falar em humanos, temos aqui uma pergunta que diz: quais os medicamentos para humanos de venda livre que eles não podem tomar? Não podem tomar. Eu ia para os anti-inflamatórios, todos. Benurons da vida. Imagina. Brufenos, aliás. Exato. O Benuron. Eu vou ter que reforçar isto. O Benuron pode ser, o paracetamol, Sim. pode ser utilizado para o controle da dor, mas tem que ser o veterinário a usar. É uma dose muito específica de animais que não podem fazer outras coisas, podem fazer paracetamol. Não podemos ser nós chegar ali e Não, enfiar não. comprimido. Isso vai dar porcaria. Pois é, o Benuron, Brufenos, Voltarenes, tudo o que são anti-inflamatórios, tóxico. Tudo o que são calmantes ou antidepressivos pode dar os mesmos sinais de toxicidade que nas pessoas, porque os animais, imagina um cão de 15 quilos, é mais pequenino, consome 3 ou 4 comprimidos que apanhou ali, pode ter os efeitos de sobredosagem. Fica tipo alguinda. Tipo, sim, já são tantos. Né? Que Bulldogs, então, parece o filme da ressaca, estás a ver? Que eles estão lá, tipo, tocas na box e eles estão lá, tipo, a olhar para o infinito. O Bulldog é o teu melhor cliente, ou não? Como tu falas Pá, sempre em Bulldog. Exato, é que o Bulldog faz aquela. Pá, o Bulldog é uma raça. Tem bué de Tem cenas. bué problemas, mas o Bulldog, pá, é uma raça tão gira para mim. Pronto, tem imensos problemas, mesmo respiratórios e tudo, só que não tem sentido nenhum e eles estão sempre. Tipo, imagina, parece que está tudo bem sempre, tá a ver? Com os cães. Que é o estado normal deles. É o estado normal, com aquela cara. Eu imagino uma sobredosagem de um estupefaciente, a minha imaginação vai sempre para um Bulldog. Muito bom. Mas é mais ou menos, eu diria que assim, regra geral, os anti-inflamatórios é que são. E por exemplo, há muita gente que, se calhar a coisa mais comum que os cães e os gatos têm é tipo diarreias, não é? Medicamentos para parar a diarreia. Por exemplo, os ultravuros, os imódios, eu não aconselho muito, a não ser que seja um veterinário a dizer, porque a dose é especulativa. Vamos estar ali um bocadinho às cegas e muitas vezes ele melhora porque foi o curso da doença a melhorar. É como aquele gráfico, pá, que é excelente do uso antibiótico nas gripes. Há dois gráficos, que é um Nas antibiótico. Sim, há uma gripe com antibiótico que passou em 3 dias e a gripe sem antibiótico passou em 3 dias. Exato. Portanto, com antibiótico melhorou, mas sem antibiótico demorou o mesmo tempo a melhorar. Mas há porque não é pessoas preciso. que qualquer coisa tomam logo antibiótico. Exato. Agora, se a diarreia persistir, pá, deve-se fazer pré-bióticos, há alguns casos probióticos em animais, mas são próprios para animais. Epá, é das medicações mais baratas que existem, mais comuns, portanto não há Até razão para não... algumas marcas de ração já têm, não é? Aqueles pozinhos. Sim, é isso mesmo, portanto isso é bom para uso. Muito bem, portanto, só deixar aqui a nota, analgésicos, anti-inflamatórios. Por aí, e os calmantes, antidepressivos. Então e que medicamentos é que eles podem tomar? É assim, eles podem, por exemplo, muitas vezes um ou os antibióticos são os mesmos, só que são adaptados para uma dose veterinária. Se tu me Ok. disseres que estás a fazer um antibiótico de 1 grama de amoxicilina clovolânico, é uma grande dose para um animal. Existem esses medicamentos, a mesma molécula, os mesmos antibióticos, mas para doses adaptadas. Tens o Flagyl, por exemplo. O não é? Flagyl, que é metronidazol. Nas pessoas é o Flagyl, nos animais é o Metrobactin, ou há outros nomes. Mas tem uma dose muito adaptada. Imagina um gato faz tipo, das pessoas é o de 500, o gato faz tipo 1/10. Epá, é difícil partir aquilo. Portanto, quase todos os medicamentos de pessoas são para animais, a mesma molécula, só que a dose é completamente variante. A não ser os anti-inflamatórios, que têm que ser outros diferentes. Ok, muito bem. Mais uma pergunta sobre vacinas. Agora, qual a realidade... qual a realidade? Não está bem. Qual a real validade da vacina da raiva? Inclusive houve uma ouvinte que nos disse: tenho amigos que os cães só vão de 3 em 3 anos levar vacinas. Hoje em dia é 3 em 3. E o meu vai todos os anos. Foi o que ela disse. Depende do laboratório, mas hoje em dia eu diria que quase todos os laboratórios já têm a vacina de 3 em 3 anos. Ou seja, vacina hoje, só precisa, se estiver em Portugal, de vacinar daqui a 3 anos. Cães e gatos. Gatos só se for necessário, mas cães, que é o mais comum, Sim, é legal, que é 3 em 3 anos. Se viajares para Angola, se viajares, tem que ser anual. Se viajares para países tipo Angola, Reino Unido geral, Estados Unidos, Austrália, algumas zonas de África, sem ser Angola, precisas dos anticorpos. Brasil também.
Portanto, tens de fazer essa análise. Mas cães, sucinto, 3 em 3 anos, em Portugal, cães que viajem, anual. Isto para a da raiva. Depois Para a há outras. As outras não tantas. são obrigatórias, mas essa recomendo anualmente. Anualmente. Sim, sim, sim. Ok. Continuamos aqui na parte do consultório, não é? E chegámos. Estas duas últimas perguntas, estou muito curiosa, porque esta fala-nos sobre o preço dos serviços veterinários, não é? Ok. Nomeadamente, como. Aliás, eu sou-te sincero, houve uma pergunta que disse: será que fazem mesmo tudo aquilo que vem na fatura? E eu Percebo. transformei isto para como interpretar os orçamentos e as Ok. faturas. Vá, Eu parece-me. acho uma excelente pergunta. Uhum. Eu só consigo falar do local onde eu trabalho, Claro. que está tudo explicado lá, está tudo discriminado. Eu vou aqui pôr 2 cenários. Ponto número 1. Que às vezes as pessoas têm a tendência de dizer, ok, os hospitais, que trabalham 24 horas, são mais caros que uma clínica. Uhum. Uh, Será? O Será que que são? acontece é que, imagina, vais a uma clínica, precisas de um raio-x e uma eco. Vais fazer o raio-x ali e uma eco acolá. E no hospital, a conta é maior porque tens o raio-x e a eco lá. Uhum. Agora, a nível de serviços, o que eu digo às pessoas para fazer, ok, confirme, por exemplo, esterilização, castração, que é uma coisa comum. Pessoas ligam a perguntar quanto é que é. E eu digo, olha, é um bocado falso eu estar-lhe aqui a dizer quanto é que é o valor da esterilização. Eu vou-lhe dizer é o valor da esterilização, análises pré-anestésicas, reavaliação, consulta, anestesia, tudo. E aí as pessoas veem, ok, então quando eu pedir um orçamento para comparar, eu tenho que pedir isto tudo. Porque se eu disser o valor da esterilização, é um valor mais baixo do que se eu englobar isto tudo, que é o que é feito. Agora, o que eu posso dizer, na minha modesta opinião, e trabalho num sítio que muitas vezes as pessoas associam até a um sítio caro, é que os preços são muito semelhantes entre clínicas, entre hospitais. O que é que faz Eu sentido também hoje tenho em essa dia? ideia, por acaso, O que que é faz quase tudo igual. sentido hoje é ter um seguro. Hoje, há 4 ou 5 anos atrás, já nos seguros e não estavam desenvolvidos. Hoje em dia, que é o que se faz nos Estados Unidos, no Reino Unido, há seguros para animais que não são caros e cobram imensa coisa. Cobrem. Não cobram, não. Também Também cobram. cobram. Mas são compensatórios. É que há muito essa dúvida também. Será que o seguro cobre o quê? Ou lá está, cobre se calhar só Há ali várias as gamas. Por exemplo, vacinas, se ou fomos cobre... para um bulldog, o seguro é mais caro do que para um cão sem raça, Lá não é? está. Lá Eles também está. sabem. Mas há seguros que cobrem as vacinas, há outros que só. Pá, eu acho que aquilo que é muito relevante muitas vezes é. Pá, se um animal tem um problema de internamento, sei lá, um animal come uma bola às 3 da manhã de domingo e está entalada. Parece que as coisas... É os sempre nas acidentes urgências. é sempre ao domingo. É sempre na É urgência. uma chatice do caralho. E que é com taxa de urgência, porque temos que chamar o cirurgião, Sim. aqui em qualquer lado. Aí fica, imagina que uma pessoa gastou 600 euros ou 500, é uma batelada. Portanto, aí os seguros ajudam para esse tipo, a pessoa se sentir segura. É como nós, temos os nossos seguros. O que é que eu te digo? Por exemplo, as pessoas, e aqui falando abertamente, as pessoas muitas vezes pensam que os serviços em si, agora não estou a comparar sítios, os serviços veterinários são caros. Imagina, uma ecografia custar 50 euros. Nós, num ecógrafo bom, porque hoje em dia não faz sentido ter um aparelhozinho, é um bom ecógrafo, custa à volta de, não quero estar aqui a dizer erro, mas 50, 60, 70 mil euros. Para além, depois tens o veterinário que tem que saber fazer ecografia, teve que estudar para isso. Portanto, aquilo primeiro, os serviços veterinários, por uma ressonância, um ataque, não é isso que faz... não é isso que vai fazer não são valores caros, porque as pessoas estão habituadas, muitas vezes na medicina de pessoas... É pagar a taxa moderadora É isso, e depois está entendes? tudo incluído. Exatamente, por exemplo, um ataque nas pessoas pode custar 100 euros, medicação, no animal custa 300 ou 400, porque é o valor que o seguro cobra isso, se tiverem, mas se não tiverem, é esse o valor, porque pá, primeiro, um ataque custa quase, se for preciso, 1 milhão, não tanto, mas é muito caro, tens de ter depois um equipamento todo, uma sala específica toda revestida. Portanto, isso não Muitas é o que vezes faz. sedar o animal. Sedação, mais a pessoa que interpreta ataque, não é qualquer... Eu não sei interpretar um ataque, entendes? Portanto, isso Também não. são áreas. Olha, estás a ver? Somos tão veterinários numa coisa nisto um com o outro. Mas são tudo coisas que encarecem, lá está no fundo, o bolo total. Sim. Eu acho que, pelos vistos, não sei como é que vai ser agora. Pronto, vem aí eleições, mas fala-se da possibilidade de abrir pelo menos uma instituição pública. Mas eu acho que o futuro é os seguros ficarem cada vez melhores e as pessoas mais valentes de ter um seguro para animais. E, por exemplo, a azeitona, por exemplo, agora tem 5 anos. É possível fazer um seguro para ela com 5 anos? Tem aquele período de carência, como qualquer pessoa, como qualquer animal, geralmente 6 meses, 8 meses, depende do seguro.
Mas desde que esteja tudo bem, os seguros aceitam qualquer idade, até cães mais velhos. Ok, isso é ótimo. Vamos à última pergunta? Vamos a isso. Não sei se estás preparado para isto. Estou preparado. Foi uma ouvinte que disse, eu acho que ela já sabia que eras tu que vinhas cá, porque ela disse, como consegue um médico veterinário não ser vegetariano? Olha, é uma boa pergunta. E tu por acaso Percebo perfeitamente. costumas partilhar refeições Sim. que eu vejo. Eu E estou num processo. tens uma dieta omnívora, certo? Sim. É assim uma resolução deste ano, já reduzi bastante, reduzir cada vez mais até me tornar vegetariano e eventualmente, se tudo correr bem, vegan. É a minha resolução. É o caminho. Não me vejo, ou seja, eu acho que são duas coisas diferentes, eu ser veterinário Sim. e a minha alimentação. Mas a verdade é que eu já reduzi bastante o consumo de carne, de peixe, tenho estado a aumentar um bocadinho o consumo de peixe porque reduziu de carne. Para compensar. Sim, Sim, eu também. Eu não como carne há 9 anos, mas peixe não como há 8. Tive ali um ano ainda só a comer peixe. És vegan totalmente. Não, sou vegetariana, mas tenho... Comes ovos e produtos. Como ovos, mas lá está, só ovos 0 PT. Também, eu estou sempre a falar da diferença do ovo. Tenho alguns cuidados com isso, mas percebo e aceito totalmente outros regimes diferentes do meu. A minha, Simplesmente eu por hábito. faço muito a ligação do que está no prato ao animal em Sim. si. Estás a ver? Eu olho para uma costeleta e eu vejo a vaca. Não, eu não vou esconder atrás de nenhuma bandeira de eu treino e preciso de... Sim. Não, eu acho que existe perfeitamente É uma escolha, não é? formas alternativas de proteína que me permitem ter vida saudável, com energia. Eu acho que sim. É uma meia-culpa que faço e quero reduzir estou a reduzir, estou a fazer por isso. Não que eu... Isto é uma pergunta para mim que eu estou a considerar pessoal e não de veterinário. Ou seja, não, até porque tu não tens mais responsabilidade sobre este tema por seres veterinário, na minha opinião. Sim, ou seja, eu não vou considerar mais ou menos veterinário por ser vegetariano ou não, mas quero reduzir e pode ser que no final neste ano... Porquê tu escolheste animais de companhia em vez de animais de grande porte? Pá, eu lembro-me desde pequeno, eu sempre quis ser veterinário. Veterinário tem assim um lado mais complicado da profissão, mas eu sempre gostei de ser veterinário, sempre quis ser veterinário de cães e gatos. Mais de cães, depois quando comecei a trabalhar é que comecei mais a lidar com gatos e adoro gatos. Pá, mas obviamente ainda no outro dia chegou lá um papagaio cinzento para internar, que vinha de uma clínica de animais exóticos. Pá, eu esperei pelo médico de exóticos para depois fazer o exame. Internei, pus oxigênio, mas tive que esperar pelo médico de exóticos para fazer um exame físico, porque não... Aves, então... Se aparecer uma chinchila ou um coelho, e sim... Pá, mas tudo que seja assim animais exóticos já não é mesmo a minha área. Eu gosto de uma boa cobrinha, um dragão, uma iguana... Isso é giro. Quando eles começam a escamar por todo lado. Pá, isso é giro. Agora, daí a perceber de medicina dessa parte já não é muito a minha área. Muito bem. Olha, para fecharmos, qual é que foi o teu maior apoquento até hoje como médico veterinário? Tens assim alguma história? Apoquento é uma coisa má ou é uma história? Olha, o que quiseres. Normalmente Pá, o tenho uma história gira. é aquela coisa que tu não Foi sabes meio muito bem o que apoquento. fazer. Olha, então, isso é um apoquento, claro. Pá, isto não foi assim há tanto tempo, sabes? Foi para aí, quê? 2 anos, diria. Chegou pá, a dona foi super honesta, tipo uma rapariga, assim, na casa dos 30 e tal, 20 e tal, se calhar, super honesta e disse, olha, eu venho aqui, domingo, clássico, lembro Óbvio. perfeitamente, domingo, o meu cão, que estava a abanar o rabinho, comeu um preservativo. E eu, tudo bem. E ela disse-me, olha, estava um preservativo, usado, comeu um preservativo, e eu, tudo bem, temos que o fazer vomitar, porque isto provavelmente está no estômago, está tudo bem, tudo tranquilo, vinhas, aquilo dá-se uma injeção para eles me vomitarem. Sim. Pai, de repente o cão vomita 9 preservativos. Não, mas tipo 8 de caixa, tá a ver? 8 no coisinho, tipo bonitinhos, estás a ver? Sim. Não usado. E um menos. Pá, não estava tipo usado, estava só tipo, estava sem ser fecheirinho, tá a ver? Pá, e eu vejo aquilo e pensei, o que é que tu. Pá, como é que estão aqui 9? Não sei se eram 9, se eram 11, pá, mas estava ali uma quantidade de preservativos gigantes. Mas o cão era grande, pequeno, Era médio? tipo 15 quilos, não era assim tão grande. Ai, coitado. Pá, estava cheio, não sei se eu saí tipo chouriços, não sei, no final, não sei quanto tempo. Mas pronto, não, ele estava todo bem disposto, ele não sabia que tinha, ele, pá, não sei se tinha sabor ou não, mas... Pois, era isso que eu ia dizer, se calhar soube-lhe bem. Mas pronto, olha André, chegámos ao fim, eu para mim ficava aqui a falar contigo muito mais tempo, porque, opá, nota-se muito a tua paixão por essa profissão, acho que está... O fit perfeito, acho que fizeste uma ótima escolha. Obrigada por teres trazido a azeitona. Obrigado. E
E é isto, malta. Nós voltamos para a semana com um novo Apoquento. Até lá, já sabem, muitos miminhos nos vossos patudos e um beijinho grande a todos. Obrigado. Não te apoquentes. O podcast da Inês Abrantes.